Então, a partir das 8 horas da manhã, o eleitor deve comparecer até os seus locais de votação, essa votação que se encerra às 5 horas da tarde, e para esclarecer muitas dessas dúvidas do que pode ser feito, o que não pode, mas antes disso, uma pergunta principal, e é por isso que eu convido agora para participar ao vivo o diretor-geral do TRE, o Gonçalo Ribeiro, que vai explicar para a gente quem não votou no primeiro turno. Pode ir agora comparecer? Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Pode sim. A eleição do primeiro turno já se encerrou, começamos uma outra, mas elas são independentes. Então, se você não votou ou não justificou na primeira, isso não impede que você vote na segunda eleição, que é o segundo turno. Então, elas são independentes. O que importa é que o eleitor vote. Em relação a quem, no primeiro turno, votou em trânsito, isso permanece também valendo, né? Quem conseguiu tirar essa aprovação até o dia 26 de agosto também pode, mais uma vez, fazer esse exercício do voto em trânsito. Se ele fez o seu cadastramento, por exemplo, definiu uma cidade no primeiro turno e uma segunda no segundo turno, não há nenhum problema, mas ele fica vinculado àquele município onde ele escolheu, onde ele estará no segundo turno. Ele não conseguirá, por exemplo, votar num município diferente. Gonçalo, aquelas pessoas que tinham muitas dúvidas, e isso era um principal chamamento do TRE para dar uma visualizada no aplicativo do e-título, para saber onde era o local da votação, agora ficou mais fácil, né? Justamente porque as pessoas já fizeram isso no primeiro turno e nada mudou. Ela vai voltar ao mesmo local de votação. Exatamente. O e-título, inclusive, tem alguns aprimoramentos já para o segundo turno. Quem não teve a oportunidade pode baixá-lo, né? Sempre lembrando que no dia da eleição, ou seja, no domingo, não estará disponível, mas as informações são idênticas. Ele já sabe qual é o seu local, que é coincidente com o do primeiro turno, e, inclusive, se ele não foi votar no primeiro turno, basta ele fazer essa consulta no e-título ou também no chatbot da Justiça Eleitoral. Agora, no dia das eleições, o que pode e o que não pode ser feito? As regras permanecem as mesmas. O fundamental é que se o eleitor tem um interesse, por exemplo, de divulgar a sua preferência, ele faça isso de forma silenciosa e individual. Então as regras são iguais. Santa Catarina, como tradição, tem uma eleição que é bem tranquila e para nós isso é mais um motivo de sucesso no processo eleitoral. Em relação à documentação, né, continua também prevalecendo. Quem tem o e-título pode usar ele, quem não tem precisa levar uma foto. Queria que o senhor falasse também da biometria. Teve alguns problemas aí que, inclusive, acarretaram nas filas, né? De que forma que tudo isso pode acontecer para que isso não se repita agora no segundo turno? Nós vamos ter as filas minimizadas, porque no primeiro turno eram 5 cargos em disputa, agora são 2. Então, só isso já vai causar uma diminuição do tamanho das filas. Mas é importante que o eleitor leve sempre o seu e-título, né? Tenha ele para tornar mais fácil a sua habilitação, e tenha um documento oficial com foto, que também pode auxiliar na hora desta habilitação. O que nós tivemos com a biometria, e isso é muito comum de ocorrer, é porque as pessoas que têm uso frequente de alguns itens químicos, por exemplo, até o detergente, né? Isso pode impactar na sua biometria e às vezes dificultar. Mas o que importa é, não deu certo com a biometria, vamos fazer a sua habilitação por meio de um documento oficial com os dados do seu título. E a pessoa vai votar da mesma forma. Muitíssimo obrigada pelas informações, uma boa semana. E lembrando que você também pode ser lembrado no dia das eleições, apesar de serem só 2 escolhas, leve lá o seu lembrete para não fugir o número